Muito boa noite, amigos, amigas espíritas, colegas, simpatizantes do espiritismo. Tudo bem? Legal? Eu sou o Miguel Brambila e é um prazer, estar com vocês nesta exposição de Natal, né? Chegamos aí a um período de Natal 2020, um Natal diferente, um Natal de transformações, um Natal de mudanças psicológicas e, porém, é importante, né, que a gente lembre, que a gente segmente, né, a nossa realidade cristã. A gente segmente no sentido não de dividir, mas no sentido de nos aproximarmos, né, dentro de nós das diferenças entre aquilo que é ilusão filosófica, daquilo que é fato, realidade, e, portanto, essa é a segmentação que eu quero dizer, para que a gente aprenda no Conhece a Ti Mesmo o que esta pandemia e o que a vida tem a nos dar. Principalmente porque nós estamos, nesses períodos, mais sensibilizados, não é? Muita gente fica muito feliz, outros mais tristes, muita gente gosta do Natal, outros não gostam. Então, não temos como não falar de Natal, de Jesus, nascimento de Jesus e outras coisas, para que a gente possa avançar no nosso exercício filosófico, psicológico, religioso, que é sermos espíritas. Então, que Deus nos ilumine, que, como pedido, que Jesus esteja presente conosco também neste momento, que nós possamos avançar na compreensão, na prática e na certeza da vida espírita e espiritual. A vida espírita, que é a religião que abraçamos, a compreensão da imortalidade da alma, da reencarnação, e a vida espiritual é o contato que nós temos com este conhecimento. Né? Ou seja, estamos no plano físico ou estamos no plano extrafísico, quando dormimos, também estamos, saímos do corpo, temos estudado isso. Isso tudo é parte da vida, que consigamos tirar bom proveito disso. Né? Deus nos ilumine para isso. Hoje, esse é o nosso tema, Jesus e o Consolador Prometido. Vamos falar de uma maneira geral sobre isso. Mas antes, uma pequena mensagem deste livro aqui, vai aparecer espelhado porque eu estou, né, na câmera do celular, Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito de Joana de Ângeles, Tesouros Libertadores. Né? Este livro eu comprei aqui e peguei a assinatura do Divaldo com muita honra, né? Já falei aqui, isso aqui é um troféu que a gente se apega, porque o Divaldo Franco, dos espíritos e espíritas encarnados, hoje é o nosso líder maior. Ele que tem toda essa maravilhosa história dentro da doutrina espírita, e não por acaso, eu sugiro que se pesquise a história deste homem, né? Magnífico. Uma pequena história. Eu sou músico, né? O pessoal já me conhece como músico. E quando ele veio no Pedro Carneiro Pereira, e eu ainda estava começando no Espiritismo, eu peguei um papelzinho lá, entrei na fila e, pode assinar para mim. Ele disse, não, eu não vou assinar. Ele olhou assim, não, eu não sou artista. Né? E riu, né? E não assinou, né? Ele disse, não, isso aqui eu não posso assinar porque eu não sou artista, né? E porque artista assina em qualquer lugar, né? Assina na bola, na manga, no braço, no gesso, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, até achei meio antipático da parte dele, né? Depois, anos depois, quando ele veio aqui na Festa da Uva, agora já estava no Harmonia e Luz, aí eu pensei, não, sabe, eu vou fazer diferente. Aí comprei o livro, né? Fui lá na fila e fiz uma questão de entregar um CD da minha banda que tive, uma das que eu tive, que se chama Exilados, inclusive. Ele disse, você aceita um presente, né? Ele disse, não, claro. Aí ele recebeu o presente, entreguei na mão dele e ele assinou o livro aqui, no dia 12 de novembro de 2015, né? Para Miguel, com votos de paz, Caxias do Sul, né? Querido Divaldo Franco, né? Querido, né? E as palestras dele, o filme, tudo aquilo que você escutar dele, você vai aprender. Ele também é um dos trabalhadores, dos obreiros do Espírito de Verdade, do Consolador Prometido e encarnado. Né? Existem muitos desencarnados, existem muitos jovens surgindo no movimento espírita também, com lucidez, e outros também no mesmo universo, na mesma constelação de compreensão espiritual para o mundo de transição. Compreensão espiritual não é santificação.
Nós precisamos entender isso. A santificação é um processo aparentemente lento, mas se considerarmos a imortalidade da alma e a eternidade, ela é rápida até. Observe você e eu tenho observado o início da pandemia. O primeiro dia de quarentena, o segundo, o terceiro, e estamos no Natal. Né? Já temos a vacina. Não é profecia, é matemática. Temos que confiar na ciência e na intuição divina. Nós chegamos até aqui como civilização, nós não somos um rabisco da humanidade, nós somos criação divina. Portanto, tenho dito que quem tinha que desencarnar neste período e desencarnou por causa desta doença, estava no seu plano, no seu mapa kármico, o desencarne. Porque a gente se desencarna em tempos de pandemia, em tempos de epidemia, em qualquer tempo, não é? Então, porque nós não vamos ficar para semente, nós vamos desencarnar. Nosso corpo é um empréstimo, é uma máquina, assim como um automóvel. São Francisco de Assis, uma das encarnações de Chico Xavier, dizia que era o burrinho, né? Que ele tocava, que carregava o seu espírito. O corpo, a gente vai ter gratidão por ele, porque realmente ele é essa ferramenta maravilhosa que nos permite a expressão nesta dimensão, que sejamos vistos, que sejamos tocados, que tenhamos a vida de relação para o aprendizado da alma eterna, imortal. Isso é muito bom. E isso não se torna uma questão de obrigatoriedade de perfeição imediata, mas também nem de omissão das nossas obrigações e deveres de consciência, como diz no Evangelho, quando ali está, né, o aguilhão da consciência. Veja que em tempos de pandemia os estados ficaram apavorados com a questão da fiscalização, porque a questão da empatia social, ela pouco existe, né? Então, quer dizer, se decreta um cuidado social e aí se faz a festa clandestina, porque não há quem a não ser que Deus achasse oportuno, porque é Ele que organiza o universo diante das suas diretrizes perfeitas, como disse Jesus. Não há quem controle a consciência desvairada de ninguém. Né? Existem classificações, inclusive emocionais, para isso, psicopatia, né? E crimes, etc. Né? Então, isso tudo para que nós possamos juntos refletir dentro da doutrina espírita é parte do nosso aprendizado, essas reflexões, a construção de um pensamento e que ele se decante dentro do coração e se transforme numa fé raciocinada e profunda, ela não se dá por passe de mágica. O florescimento de um espírito, de um ser, ele vai acontecendo. Né? Esses espíritos diferenciados, pontos fora da curva, como Chico Xavier, eles aconteceram em outras dimensões. E nós estamos aqui na nossa luta individual, entre aspas, luta, né? Cada um será dado segundo as suas obras. E aí entra a questão, por exemplo, eu vou citar aqui para falarmos de Jesus e o Espírito de Verdade, rapidamente, porque é importante que a gente traga, né, um contexto mais profundo do que o nosso, vindo, né, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, neste livro Tesouros Libertadores, As Más Inclinações. O grande poeta latino Terêncio afirmou com espontaneidade há quase 20 séculos: nada humano é estranho para mim. Embora aparentemente audaciosa, a conceituação ela encontra ressonância na realidade em face da existência das más inclinações, que são heranças arquetípicas do processo evolutivo da criatura humana. Ou seja, somos herdeiros de nós mesmos, né? E, portanto, temos más inclinações que vêm de muitas encarnações nos pressionando o comportamento. Essa afirmativa deixa transparecer quanto o nobre poeta conheceu de perto na sua trajetória a respeito dos comportamentos dos indivíduos e da sociedade do seu tempo. Era um preocupado, o filósofo já analisava a questão poeticamente. É natural, portanto, que assim suceda, tendo-se em vista os arquivos ancestrais das experiências passadas impressas no inconsciente do espírito imortal, nos quais se encontram ainda predominantes os instintos primários que o levam a cometer equívocos lamentáveis, mesmo quando se encontra equipado de bons sentimentos e de conhecimentos em torno da responsabilidade perante a consciência, ou seja, sabendo, erramos. As tendências perturbadoras, sempre que disparado algum gatilho emocional, e o coronavírus é um dos principais gatilhos da nossa época, o medo do apocalipse, o medo do fim da humanidade, resumam dos arcanos profundos do ser e induzem-no
neste momento infeliz, invigilante, a agir de maneira agressiva, incorreta e perturbadora. Infeliz por causa da invigilância. Né? Se você não está dando esperança para si próprio, para as crianças, e para os idosos, e para a humanidade, é porque você está sendo invigilante, inclusive, na pesquisa do trabalho, que é a obrigação do ser saber de onde veio, para onde vai e por que existe, não é? Gerando, eu não vou ler tudo, tá? Porque consequências em forma de danos que exigem reparação, mudança de atitude, recomeço emocional e moral. Esse é um trechinho só deste texto maravilhoso aqui deste livro, e até eu já devo ter lido algo parecido com isso, porque ficou importante que seja lido, né? Nesse momento do gatilho emocional gerado pela Covid-19, de medo, de questões diversas. E aí chega o Natal não é tão bom quanto gostaríamos, materialmente falando, mesmo emocionalmente. Muita gente vai se reunir mesmo assim, o que não é aconselhável, porque a vacina, apesar de existir, ainda não chegou até nós. Outras pessoas não terão conquistado materialmente e algumas passaram, desculpa, totalmente alienadas, né? Dessa, desse sentimento de pertencimento ao universo divino. Passarão achando que a vida é curta e tem que aproveitar porque não se tem mais natais no futuro e etc. E esse é o meu momento e assim por diante. O egoísmo, né, faz parte do processo evolutivo até que ele seja superado pelo amor parcial e depois pelo amor incondicional e universal. Nós estamos aqui no amor intermediário entre o egoísmo e o amor familiar. E alguma caridade que se faça com desencargo de consciência, com o objetivo, né, de aprofundarmos a empatia. Então, o que isso tem a ver com Jesus, o Consolador prometido? Bom, vamos ressignificar então a nossa existência espírita. Não somente da religião espírita, porque o espírita e espiritismo é um termo criado por Allan Kardec, justamente para fazer uma diferenciação das religiões cristãs. Ele era um pedagogo bastante criterioso nesse sentido, sabendo justamente da capacidade humana de distorcer as coisas. O próprio Jesus teve essa preocupação, tanto que ele profetizou que haveriam falsos cristos e falsos profetas, que passariam as gerações e suas palavras não passariam, que eu vou preparar-vos o reino, mas eu mandarei o Consolador prometido, né, para que a gente não perdesse a esperança e não nos sentíssemos distantes de uma semelhança a Deus, de um caminho que não chega, como uma longa viagem, né? Cada um deve ter se lembrado da sua mais longa viagem, e quando você está próximo do objetivo é a parte mais dolorosa da viagem, porque parece que não chega, né? Os últimos 20 quilômetros de qualquer viagem longa parece maior do que o tempo anterior da viagem. Isso faz parte, inclusive, da questão relativa do tempo, da psicológica reação do ser interior na questão de causa e efeito, de você projetar o desejo de estar com pensamentos, com sentimentos, com expectativas, mas está limitado pelo movimento da matéria. O pensamento é mais rápido, as emoções são mais rápidas que a matéria. O pensamento é mais rápido que a luz. Nós chegaremos a compreender isso num distante futuro. Então, Jesus Cristo, que veio depois de uma preparação, estou falando lembranças que nós já devemos ter passado por isso, baixou a sua vibração, apareceu na figura de um ser humano. Para muitos era um libertador material da política da época, do contexto político, mas ele era um libertador espiritual e se apresentou como tal. Meu reino não é deste mundo. Ou seja, eu vim, né, não para unir, mas para dividir. Né, porque ele queria justamente essa questão que eu falei, segmentar. Não é criar preconceito. Segmentar é você entender que nesse momento de transição planetária, no momento de dor, nós temos aí vários tipos de comportamentos. Nós não vamos nos abraçar com
a humanidade inteira colocada num patamar de perfeição, porque estamos sofrendo mortes e dificuldades pandêmicas. E aí a vacina, né, vai chegar de uma maneira livre das corrupções humanas. É o momento em que o joio e o trigo estão sendo separados. Jesus disse isso naquela época de efervescência, no auge. Ele não nasceu na Judéia por acaso. Ali havia um caldo cultural, político, religioso bem próximo do que nós estamos vivendo hoje. O domínio do Império Romano, as brigas religiosas entre judeus e os que não eram judeus. Ele disse: eu vim para cumprir a lei, ou seja, a lei de Moisés, e as questões econômicas, e o povo também bastante indisciplinado. No auge, na capital, Jerusalém. Aí conseguiu criar condições com os apóstolos para, na pregação cristã, na esperança de dias melhores e nas parábolas que expressou, trazer a imortalidade do seu pensamento, que não foi escrito por ele próprio, mas somente por os que acompanharam, e que fosse útil nesse período de mudança para melhor, diga-se de passagem, para todos. Tenho pressa, como ele dizia, para que este fogo se acenda, e o fogo da verdade é o que nos traz a importância de saber quem somos para nós mesmos e para com Deus, para que não nos sintamos vítimas das reações oriundas da nossa própria construção espiritual. A cada um será dado segundo as suas obras. Isso foi sendo esquecido ao longo do tempo. Os primeiros cristãos eram reencarnacionistas. Jesus Cristo apareceu depois da crucificação e, primeiramente, ficou aquela situação de milagre, né? Um milagre. Aí foi explicado por Jesus para os apóstolos que era um fenômeno da vida que continua. Aquilo era uma aparição, uma materialização mediúnica, usando a própria força de Jesus, que pode acontecer hoje, se for necessário, ele apareceria materialmente, mas nos deixa pensar para que a gente não se deixe levar apenas pelo fenômeno exterior, do milagre, da cura, mas faça a reforma íntima, a transformação interior com a boa vontade da ressignificação espiritual. E naquela materialização, ele ficou ainda 40 dias andando pelo mundo pregando, mostrando que a vida continuava, que ele estava numa outra dimensão material e que não adiantou tentar eliminar o inimigo através da morte do corpo. E isso ficou consagrado. E teve um fenômeno lá também, que está nas religiões cristãs, onde os apóstolos tiveram o fenômeno da sinaglosia, já falamos aqui, receberam, né, como diz, o poder da palavra, entre aspas, e é o fenômeno de Pentecostes, não é? E falaram para línguas diferentes na língua das pessoas. O fenômeno da xenoglosia é isso, né? Eles, se eu pudesse exemplificar, eu falaria em inglês e os ingleses entenderiam. Falaria em espanhol, os espanhóis entenderiam. E cada um, né, o fenômeno ia acontecer. Então eles se deslumbraram com aquilo, os apóstolos, e aí tiveram mais convicção do que eles poderiam fazer. Até ali eles acreditavam que somente Jesus poderia fazer aquilo. E Jesus dizia: vocês poderão fazer o que eu faço e até mais. Porque a evolução é para todos. Eu sou filho de Deus como vocês. Estou no processo evolutivo como vocês. Já passou por isso, né, Jesus? Nós não sabemos a história evolutiva de Jesus. Tem muitas coisas que no futuro serão deslumbradas de uma maneira desvendadas, com deslumbre, para que a gente possa continuar desfrutando da maravilha de estarmos vivos, conhecer, por exemplo, Jesus no seu nascimento como espírito até o seu processo, e outros espíritos, porque todos, e milhares, infinitas criações divinas que cria o tempo todo. Jesus, naquele período, então, disse, né, que voltaria, e voltou. Muitos o esperam, né, numa nuvem de megatons, voltou na figura do Consolador prometido. Por que Consolador? Por que ele nos promete consolo? Porque ele nos consola por amor. O amor, o consolo que se dá diante da dor, que se deve ter agora, por exemplo, o consolo de quem perdeu o seu familiar. Qual é? Que a vida continua, que você vai se reencontrar com seu familiar e que esta separação é temporária,
o consolo que se dá às famílias que não poderão se reencontrar neste Natal por causa, né, do respeito à questão sanitária, é também o mesmo. É que é uma questão temporária, uma determinação divina para que a nossa humanidade possa evoluir na direção do amor. Se pergunta se evoluiu na pandemia? Sim, lentamente, mas se evoluiu. Lentamente para nós, que somos lentos como espíritos teimosos, orgulhosos, qualquer brecha que temos para o orgulho, inflamos o nosso ego, mas chegaremos, pelo amor ou pelas escolhas erradas, a consolidar esta realidade de aceitarmos a vontade de Deus, independente do que aconteça ao nosso redor. Quase como se tivéssemos que ser devorados por leões, espancados por soldados romanos, ou em prisões, como o apóstolo Paulo sofreu muitas vezes, sem jamais blasfemar da figura e da vontade de Deus. Entendendo a lei de causa e efeito, entendendo a reencarnação. O Consolador Prometido, o Desvendado, o Espírito de Verdade, é um grupo de espíritos no plano espiritual que depois da distorção da palavra de Cristo, começou essa distorção quando no concílio de Nicéia o imperador Constantino, por uma questão pessoal da sua esposa, que não cria na reencarnação e achava que com o poder temporal que tinha, poderia esconder o seu passado como prostituta. E, portanto, para não pagar e para livrar-se da reencarnação, porque ele não queria reencarnar e ter que pagar, ela transformou a palavra reencarnação em ressurreição. Porque naquele período, politicamente, isso não foi bom, inclusive, para o cristianismo. Tem livros que falam sobre isso, livros espíritas, né? Que era, inclusive, o poder da sombra que fez com que o cristianismo virasse a religião oficial do Império Romano, que se transformou, então, na Igreja Católica Apostólica Romana. Tanto que é romana, não é? Porque impregnaram-se aí de cultos pagãos para satisfazer o povo, né? Já que a estratégia do Constantino era simples: se você não pode vencer o inimigo, una-se a ele. O cristianismo, a fé cristã crescia, ele combatia, mas não conseguia, então, por inspiração da sombra, fez a estratégia contrária, transformou na religião oficial do império, alterou a questão da reencarnação para a ressurreição, porque é impossível cientificamente, né? Impossível para Deus nada é, mas não é útil, não é prático. E Deus é praticidade e perfeição. Você voltar ao mesmo corpo, né? Você se desintegrou de sua matéria, muita gente virou pó, e você voltar a ressurgir do mesmo corpo físico, né? Mesmo que você ressurja como espírito, você precisa purificar, ter a túnica nupcial. Então Jesus dizia: a árvore boa dará bons frutos, a árvore má secará, na parábola da figueira seca. O que significava isso? A árvore da semente que Jesus estava trazendo para nós, das esperanças, da imortalidade da alma, da certeza de que a vida continua e de que nós vamos ser felizes, porque a herança que Deus nos atrai é para a felicidade, para a plenitude da vida, para o progresso, para a prosperidade, para o amor, para o respeito, para a arte, né? para a felicidade num sentido incondicional e não no sentido individualizado do egoísmo, do prazer egoístico. E por isso que nós estamos, dentro deste momento, refletindo sobre estas promessas de Jesus Cristo. Então, o Espírito de Verdade, depois das eras das trevas, do protestantismo, da Inquisição, da Igreja Ortodoxa, das grandes contradições entre a humildade e a riqueza material, até hoje existentes, né, em muitas vertentes cristãs, dos falsos profecianismos, onde se promete milagres inexistentes, incapazes, impossíveis, porque não há autoridade, não há progresso espiritual para isso. Chegamos, com a reencarnação de Allan Kardec, a materialização, a representação, ao embaixador de um grupo de espíritos que se reuniu no plano espiritual, sob o comando de Jesus, para que se materializasse, então, através da psicografia, principalmente, mas também de fenômenos que Jesus também utilizou. Fenômenos que Jesus utilizou no sentido da sua passagem pela Terra, no milagre, na cura, no milagre material, na cura, né, de leprosos. Precisava daquilo Jesus para mostrar o poder, né, de Deus.
precisava daquele fenômeno, daquela força espiritual, daquelas curas que eram cirurgias astrais que ele fazia, para mostrar o poder de Deus. Mas poucos foram aqueles que representaram uma parcela do vigor de Jesus, praticamente inexistentes. Né? Chico Xavier tinha muito disso, mas por determinação, devido à mesma questão psicológica que levou Moisés, quando desceu do Monte Sinai com a tábua dos 10 mandamentos, proibir o contato com os mortos, é a questão da mistificação, a questão da adivinhação, das pitonisas e etc. Né? Os falsos profetas, os charlatães. Então, está na Bíblia isso, né? Moisés proibiu, não se proíbe uma coisa que não seja possível. Então ele proibiu a mediunidade, o Moisés, por causa da questão psicológica. Ele ficou lá 40 anos no deserto, quando foi receber os 10 mandamentos, o pessoal já estava imolando o bezerro de ouro, fizeram uma festa lá, pegaram os anéis de cada um, fizeram lá um bezerro de ouro e já ia virar um carnaval. Porque o espírito que não tem um líder forte, pelo medo, ele segue. O espírito fraco e infantil. Mas quando este líder desaparece, ele decai. E aconteceu isso com a saída de Jesus imediata, depois que ele voltou para outras administrações siderais, acompanhando o processo da terra, porque delegou para os apóstolos e para os cristãos e a igreja que foi se replicando, até chegarmos ao Divaldo Franco, depois do Chico Xavier e outros líderes religiosos. Mas nós estamos falando aqui dentro da doutrina espírita, então não posso ficar contextualizando somente por cultura, mas também por cultura, outros líderes. A gente sabe que o Espiritismo é a religião que vai influenciar outras religiões a aceitarem também. Mas não é a religião que todo mundo vai seguir no futuro. Ele não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões que compreenderão como o Espiritismo trouxe através da organização de Allan Kardec, do seu Pentateuco, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Espírito de Verdade. E aí, somente esses 5 livros de Allan Kardec, a encarnação anterior de Chico Xavier, você encontra o consolo que precisa para o teu espírito entender por que você está encarnado, de onde você veio, por que você está sofrendo questões que não entende, por que as reações de saúde que aparentemente você é imerecedor, ou de doença que aparentemente você é imerecedor, se manifestam no corpo físico, porque as questões emocionais, nada acontece por acaso devido à herança que nós temos, e essa compreensão é importante, de nós mesmos, de a lei de ação e reação, herdeiros que nós temos sido de nós mesmos, vida após vida, e precisando nos elevar, vencer o mundo diante, pelo menos, do exercício de busca da fé. O consolo é saber que a morte não existe, que você não perde ninguém, porque sabendo disso, o consolo é que você também não está perdido, não importa onde estejas, você pode se regenerar, você pode se recuperar, tanto que nós nos transformaremos no planeta em regeneração. Regenerar-se é igual ao rabo do lagarto, né? Que ele se regenera, ele volta ao fígado humano, né? Ele cresce novamente. Regeneração. As células da nossa pele elas se regeneram, elas se multiplicam, né? Nós só envelhecemos mais rapidamente porque ainda nós estamos num mundo de lentidão atômica e nossos espíritos ainda são lentos. Porque quanto mais evolução, menos rápido é o envelhecimento do corpo físico, porque a energia ela tem mais durabilidade. Mas mesmo assim, tudo que é energia, tudo que é matéria, tudo que é concentrado tende-se a libertar-se pela movimentação atômica, a expandir-se, a desintegrar-se, a lei da entropia, e depois reintegrar-se, nascer, viver, envelhecer, morrer, renascer novamente para conquistar a vida eterna, dizia Allan Kardec. Nós não teremos que reencarnar eternamente, nós teremos que nos libertar da reencarnação, porque este fenômeno de vida e morte que Deus criou com perfeição para nos ensinar o processo de evolução, inclusive com misericórdia do esquecimento, é para nos estimular, nos motivar, nos consolar de que nós somos bons por essência. Um dia seremos, né? Não por manifestação imediata. Um dia seremos a sua imagem e semelhança. Jesus dizia que não estava pronto por humildade, para não humilhar-nos, porque ele disse, bom é Deus. Eu pode me chamar de mestre, mas bom, porque ainda ele sabia que no mundo de dualidades
e Chico Xavier também disse, já referenciamos isso, existe a chance de cometermos o erro, de cometermos o mal, de dualidade, né? Noite e dia, sol e lua, né? Claro e escuro, vida e morte, lucidez e escuridão. Então essas coisas que são necessárias para compararmos-nos com o futuro e termos isso como objetivo é o processo pedagógico que Deus nos traz como consciência para que nós possamos nos motivar, para que nós possamos nos apegar. Né? Assim como na estrada tem os olhos de gato, você tem a luz do seu automóvel, são os nossos olhos, você é a consciência. É fácil, né, uma metáfora sobre isso. Você está dirigindo o carro, você é o espírito. O carro é o corpo físico. Então você está dentro do carro, você é um espírito encarnado. Os seus olhos são a luz do automóvel. Né? E os sinais da estrada, né, além das placas, os olhos de gato, aqueles que refletem a luz para que você veja novamente e siga na direção correta, e não se acidente, e não se desvie do caminho, não entre em atalhos desnecessários e chegue ao seu objetivo na viagem, justamente as gotas, né, de sabedoria que nós vamos buscando refletir, as sugestões, né, os sinais pequenos, né, que vão nos mostrando que é por aqui o caminho, que nós vamos seguindo numa direção. Não significa com isso que não possa acontecer percursos na estrada. Pode queimar um farol, pode furar um pneu, você pode errar a leitura do GPS e dobrar na direção errada, né? Mas aí é o livre-arbítrio trabalhando na vontade de Deus que nos permitiu isso para que sentíssemos amor por nós próprios e o prazer de sermos criaturas divinas e vivermos na direção da felicidade. Se você não tem prazer em conviver consigo próprio, você não vai conseguir amar ao próximo como a si mesmo. Não é somente a questão da vaidade, mas amar a si mesmo significa respeitar a si próprio. Respeitar a si próprio significa não colocar-se em condições indignas de traição, de corrupção, que vão afetar a tua consciência mais cedo ou mais tarde, com desrespeito a si próprio. Porque, como disse Sócrates, é melhor ser vítima do que vilão. E os gregos diriam: quem te feriu, diziam, e dizem até hoje, os gregos oriundos daquela geração, você não perde a tua bagagem espiritual. Quem te feriu vai te curar. Ou seja, quem fere, né, e quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então estamos resgatando quando estamos sofrendo. E se você não cometer novas ações negativas, a liberdade é o caminho que você, seguindo o sinal do olho de gato, chegará ao teu objetivo com felicidade e segurança e perceberá então quanto é infantil aquele que se desvia do caminho. Como disse Jesus: Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. O Consolador prometido, portanto, através do Allan Kardec, que organizou o fenômeno da mediunidade que estava esparso na humanidade, nas filosofias cristãs, ou considerado bruxaria, ou utilizado de uma forma errada, moralmente, ele alertou o médium: olha, você recebeu um dom. O médium nasce já com a visão do mundo espiritual e com a missão. Existia mediunidade antes de 1850 e é certo que este sentimento de sexto sentido não é nascido com o espiritismo, mas se compreendeu então a utilização moral disso: dai de graça o que de graça recebeste. Esse processo de aceleração deste sentimento, colocar, né, um espírito, entre aspas, bom, entre aspas, ou em resgate fora do seu contexto, para que ele pudesse fazer o seu resgate, com a mediunidade que leva muitas pessoas à perturbação psicológica. Você ver espíritos, você sentir pressões psicológicas, sentir a presença de pessoas desencarnadas, ainda considerando a tua própria evolução, é muito sério essa questão. Você tem que. É muito séria, né? Você tem que estar preparado para as instabilidades emocionais, as influências espirituais. Allan Kardec então explicou o fenômeno moral, que a mediunidade é uma forma que oportuniza o espírito devedor neste plano, neste momento, e o dará, claro que recompensas pelo seu trabalho, porque Deus é generoso e amplo e Pai, como diz a parábola dos talentos: aquele que muito tem, mais será pedido, mas também mais receberá, porque ele tem uma carga maior de trabalho.
não é? Então é justo que se receba de acordo com as suas obras também. Neste sentido, o livro dos Espíritos explica a causa e efeito. Eu fui um bandido, eu parei em tal lugar. As entrevistas que Allan Kardec faz também sobre o livro dos médios com os espíritos, classificando, então, portanto, a certeza da continuidade, a vida após a morte e as posições diferentes de acordo com cada tipo de comportamento. Então, a ciência, a filosofia e a religião. Ciência psicológica, ciência psiquiátrica, ciência matemática, ciência física, ciência. A ciência abrange tudo aquilo que envolve a matéria, comportamento humano, né? Filosofia é capacidade de projetar isso de uma maneira a utilizar-se socialmente essas realidades, né? Religião é a lembrança de que estamos oriundos de um universo criado por Deus, religarmos-nos a Ele e respeitarmos a sua vontade, não de forma cega, mas utilizando a filosofia que projeta, por exemplo, aquilo que não é humano, como no livro dos Espíritos fala, como obra divina. Uma formiga, né, que a gente infelizmente é obrigado a matar quando invade a residência, uma barata, né, ou o cosmos inteiro e a nossa própria existência viva. Então não é obra humana, é obra de Deus. E multiplique-se isso ao infinito e se entenderá a grandeza e a bondade de Deus, percebendo em si próprio o impulso de bondade e generosidade, que é o freio da nossa consciência, né? Em tempos de pandemia, por exemplo, não tem como fiscalizar, temos dito, né? Cada vez se tornou mais individual o comportamento humano em respeitar ao próximo, não transmitir o vírus, e para outras questões também de relação humana, continuará valendo isso. O consolador prometido é que o administrador do universo, que é Deus, e seus prepostos delegados por ele próprio Jesus Cristo, e assim sucessivamente, estão trabalhando para nos auxiliar na conquista da felicidade, nos dando, assim como irmãos mais velhos, né, uma indicação, um conselho, uma sugestão, uma influência positiva, que nos consola. Calma, né, vai passar, tudo passa. Isso é consolo. Né? Ah, tudo passa. Por que tudo passa? Né? Maria, mãe de Jesus, mandou este recado para Chico Xavier no momento de dificuldade e também para o momento de felicidade, porque nós vivemos num mundo de transição, de momentos bons e momentos mais difíceis, como ondas do mar, calmarias e tempestades, justamente na evolução do processo da transformação. A própria morte do corpo, né, a falência dos órgãos, é uma hecatombe atômica, onde, né, há uma desagregação material, onde surge a força da vida do espírito num outro plano, aquilo que somos, aquilo que pensamos, aquilo que temos como bagagem, para continuarmos a nossa vida, independente, eu digo sempre aqui, porque me sinto tão imperfeito quanto todos. E é interessante que muitas vezes, né, parece que é falastronice, falarmos tão organizadamente e não estamos no mesmo patamar daquilo que é expressado como verbo. Primeiro, por causa da influência mediúnica. Nesse momento, nós estamos influenciados mediunicamente, ou seja, há de se considerar que o nosso anjo da guarda, que seja responsável por nos auxiliar na evolução, tenha um pouquinho mais de compreensão e de evolução do que nós próprios. Caso contrário, não faria sentido, não é? Pedagogicamente, o tutor, né, deve ser mais evoluído e mais responsável e mais lúcido que o tutelado, né? Essa é uma questão matematicamente, psicologicamente lógica, né? É verdade. Então, dentro disso, nós passamos a nos considerar tão falhos quanto qualquer outro ser humano, obviamente. Temos que ter essa ciência, essa consciência. Mas não é por isso que devemos nos omitir do fenômeno mediúnico. Se sentes a vontade de falar, fale. Se você sente a vontade de contextualizar essa questão como necessidade própria de atingimento dos objetivos, sim, está fluindo do seu pensamento por intuição, por reflexão, por vontade, algo que leve a consolar alguém, fale, diga, né? Porque Maria consolou Chico Xavier, que enxergava, que via e tinha a mesma noção de tempo quando encarnado, né? Diferente de quando desencarnado, mas com todas as suas potencialidades mediúnicas, igual a nossa. Carregando um corpo, você tem outra dimensão de tempo e espaço. Por mais mediunidade que você tenha, você fica ali pensando sobre a lentidão das coisas, né? Como demora para amadurecer o senso de psicologia da humanidade, como demoram as pessoas para ficarem mais positivas, tudo demorado, não é?
aparentemente. Mas não, Deus permite a velocidade das coisas de acordo com a necessidade do progresso de cada um. E se criou o livre-arbítrio e a lei de causa e efeito para que cada um respeite as suas obras, seria ilógico, filosoficamente e em termos de poder e de autoridade, que ele contrariasse a si próprio. Não podemos imaginar a figura de um Deus contraditório, hipócrita sobre si mesmo, sobre aquilo que ele mesmo determinou como condição evolutiva, que é a cada um será dado segundo as suas obras. Portanto, meus caros irmãos, né, nós estamos chegando à conclusão final. Nesse momento, o consolo de todos nós é isso, tudo passa. Referenciando a frase de Maria de Nazaré, mãe de Jesus, do plano espiritual para Chico Xavier, que estava aqui na batalha da vida entre dores físicas, dores do dia a dia, necessidades humanas e uma humanidade toda dependendo daquele universo cósmico, daquela luz que surgia ali, ao contrário de um buraco negro, vira sol o ser de luz, né? O ser de sombra se transforma num consumidor de energia negativa, né, de ectoplasma, uma sombra umbralina. O ser de luz se transforma num sol, né, radiação de amor. No plano físico, eu repito, nós temos o Divaldo Franco hoje como um desses sóis e outras estrelas menores vibrando também nesse sentido, tanto na doutrina espírita quanto no universo infinito e na Terra também. O consolo é justamente esse, que vai passar a dor e nos deixar a lição da sabedoria. Vai passar a alegria e nos deixar a lição da saudável saudade e nostalgia, para que possamos reconstruir momentos melhores buscando este sentimento. É isso, meus caros, muito obrigado, que Deus nos ilumine, que Deus nos dê um Feliz Natal, que nós tenhamos em Jesus o Consolador prometido. A doutrina espírita nos fala que a morte não existe e que nada acontece por acaso. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu desejo a todos, em nome do Harmonia e Luz também, eu tenho certeza, dos nossos amigos queridos, né, o Denizar Cardoso, nosso presidente, e em nome dele, em nome de toda a casa, um Feliz Natal. Nós estaremos aqui na semana que vem. E um Feliz Natal, independente das questões financeiras e das dificuldades que vocês estiverem enfrentando. É o momento de lembrarmos também de Jesus, assim como todos os dias. Legal? Porque o Consolador prometido está amplamente, né, divulgado. E nós podemos nos chegar a ele assim que nós tivermos a certeza. Buscai a verdade e ela te libertará. Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Muito obrigado, obrigado ao meu amigo espiritual aqui presente, né? Obrigado a Jesus Cristo, obrigado a Deus, né? Que tenhamos a felicidade de alcançarmos dias melhores o mais brevemente possível, dentro da vontade de Deus. Tchau, obrigado.